Boa noite, queridos irmãos, que a doce paz de Jesus esteja em cada coração, amém? Para nós é uma alegria poder nos reunirmos como família, juntamente com o nosso irmão Gustavo, que está fazendo esse trabalho aí, na parte da comunicação. Desde já agradecemos a sua disponibilidade, e a você que está em casa, certamente dias incomodados, querendo vir à igreja, todos nós gostaríamos também, mas seguindo as autoridades, nossa a orientação das autoridades, nós estamos cumprindo aí em quarentena, certo? Cumprindo esses dias aí em casa, mas nós estamos hoje aqui para prestar um culto ao Senhor, juntamente com você que vai chegar aí na sua casa através das redes de comunicações. E a palavra de Deus disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós não estamos indo à casa do Senhor, mas nós estamos em casa, onde é a casa do Senhor. Na verdade, a igreja não está fechada, a igreja está aberta, porque a igreja somos nós, né? Que estamos com os nossos lares abertos, onde nós estamos também proclamando o nome do Senhor. Então nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus, logo após nós vamos cantar uns cânticos louvando a Deus, e logo após nós também estaremos trazendo a meditação na palavra do Senhor. Vamos orar. Deus, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo privilégio que temos de te louvar, de te adorar. Obrigado, Deus, porque esses dias nós podemos ficar em casa ou fazendo poucas coisas e saindo pouco às ruas, mas o Senhor está cuidando de nós. Obrigado porque todos nós estamos bem e sabemos de que a graça do Senhor tem se renovado a cada manhã sobre nós, sobre as nossas vidas. Aceita o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, e que esse momento seja também, ó Deus, possa chegar a muitos lares, a muitos corações, onde também estarão louvando e adorando ao Senhor juntamente conosco. Assim nós oramos pedindo a tua bênção, a tua direção, no nome de Jesus, amém. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus mostra o seu amor por nós. Cristo morrer em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Que grande amor do nosso Senhor, que talvez não há alguém que morra por um justo, mas Cristo morreu por nós, nós não sendo justos e sendo pecadores. Então convido você a cantar conosco sobre esse grande amor que Cristo nos revelou. Louvemos
Deus. Amém. Que a doce paz de Jesus esteja em cada coração nesta noite. Amém? Amém. Para nós é uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Domingo passado, continuando falando sobre Jonas, sobre a série de mensagens que temos feito, sobre Eis-me Aqui. Começamos a falar sobre isso já há alguns domingos, e em domingo passado nós compartilhamos sobre capítulo 3 de Jonas, onde ele tem uma segunda chance após ser transportado no ventre do grande peixe, vomitado. Deus fala com ele a segunda vez, e ele vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela durante 3 dias de viagem, 3 dias de pregações. A mensagem chegou aos ouvidos de todos os moradores, e todas aquelas pessoas se converteram ao Senhor. E se converter quer dizer mudar de direção. Todos mudaram de direção, na direção humana para a orientação do Senhor. E o texto que nós vamos ler, capítulo 4, se você puder abrir aí, nós vamos fazer essa leitura, seguindo após a mensagem de Jonas, tudo o que acontece no capítulo 3, as pessoas, o rei e todos os moradores proclamam jejum. E Jonas, qual foi a reação do pregador Jonas? Veremos então no capítulo 4, por favor, acompanhe aí na sua Bíblia, ou acesse aí no seu celular, no seu tablet, faremos a leitura então, nesse instante, que diz o seguinte: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda em minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? E disse, então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou-se debaixo dela à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tem compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Amém. Que o Senhor fale ao nosso coração através desta palavra. Nossa meditação de hoje
Vamos falar de alguém que fez a obra do Senhor com um desejo muito estranho. No capítulo 3, já mencionei, nós falamos sobre o grande avanço da pregação de Jonas. Jonas é considerado um dos pregadores mais eficientes da história. Se ele não digamos que ele seja eficiente, se ele não foi eficiente, mas a sua mensagem, embora dura, embora muito ameaçadora, foi uma mensagem que causou uma comoção como nunca. Jesus teve muitas cidades que nem pôde pregar. Jesus teve cidade que ele saiu, não pregou. Jesus, a grande multidão seguia ele, e quando ele pregou um sermão duro, as multidões o abandonaram. E ele disse: quer isso também? As pessoas diziam: duro esse discurso, quem suporta ouvir? E Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: vocês querem ir também? E eles dizem: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida. Ou seja, Jesus não pregou e teve uma comoção tão grande quanto a pregação de Jonas. Na verdade, se a gente vai pensar numa cidade com a cidade de 120 mil habitantes, o texto diz mais de 120 mil pessoas, além de animais. A gente imagina que nos municípios que tem na nossa volta, nos estados, a minoria tem esse número de pessoas. E numa cidade como essa, numa cidade tanto, nós temos os poderes constituídos, né? Nós temos os pobres, temos os remediados e temos os ricos. Nós temos os líderes das mais diversas classes. Nós temos os políticos, nós temos os advogados, nós temos, no caso lá de Nínive, tinha até reis. Nós temos os profissionais liberais. Você imaginou uma cidade com pessoas de níveis intelectuais os mais diversos? Todos se rendem ao Senhor. Mas, se a gente for pensar na cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive, segundo os relatos bíblicos, o povo de Israel eram divididos em 12 tribos. As 10 tribos se tornaram o reino do norte. E esse reino do norte, com as 10 tribos, eles foi governado por reis, geralmente, que desobedeceram a Deus. E Deus, então, permite com isso que os assírios dominem esses povos, ou esse povo, ou essas tribos, e eles se tornam, então, o povo assírio se torna o inimigo número 1 do povo de Israel. E é claro que os assírios acabam exterminando tudo aquilo que tinha de ordem no meio do povo de Israel, se tornando uma mistura de povos, e dentre essas surgem também os samaritanos. Mas se a gente vai pensar, Nínive, ela se tornou a capital da Síria por 93 anos. Nínive era uma cidade onde os seus habitantes eram muito inteligentes, e eles desenvolveram a arte de descobrir metais, e eles construíam a arte do ferro, e eles desenvolveu a arte da questão da luta, de exércitos, e eles eram muito cruéis, como eu falei no primeiro sermão, com os seus prisioneiros. Além deles escravizarem, outros eles matavam, outros eles furavam os olhos, e outros, segundo alguns relatos, eles arrastavam as pessoas, os seus prisioneiros, sobre as pedras, arrastavam vivos.
Logo, Jonas fazia parte desse povo, do povo de Israel. Então Jonas, ele tinha uma história muito dolorosa com o povo de Israel. Mas olha o que diz a palavra do Senhor: ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor, e lhe darei ordem para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das suas ruas. Isaías 10, 5 e 6. E Gênesis também, capítulo 10, vai falar sobre essa questão de Nínive. Nínive então se torna, Naum, ele escreve também falando sobre Nínive, dando aí alguma, Naum capítulo 1, capítulo 3, falando sobre essa grande cidade de Nínive. Mas apesar disso, Deus tem misericórdia desse povo, apesar dele ter sido um povo que oprimiu o povo de Israel, mexeu com toda essa estrutura, foi um inimigo. Só que a Síria é usada, os ninivitas, ou o povo assírio, é usado para castigar o povo de Deus, porque eles eram obedientes, ou seja, eles estavam sendo uma ação de Deus contra aquele povo desobediente, que era o próprio povo de Israel, que fizeram deuses estranhos, que adoraram outros deuses, e que deixaram de servir o Deus verdadeiro, como para qual a fim eles foram criados. Jonas tinha motivo para não amar este povo, porque Jonas era ressentido. Eu falei isso no começo. Todo profeta parece, não só Jonas, mas os pregadores da palavra do nosso tempo, e talvez a gente podia chamá-los de profeta também, né? Mas os profetas do Antigo Testamento, se a gente for olhar pelo menos 3, o próprio Jonas, o próprio Elias enfrenta 400 profetas de Baal, e na manhã seguinte, então parece que os profetas, eles têm uma bipolaridade. Eu falei que Jonas poderia estar depressivo, e Jonas aqui, num dos sermões, parece que os profetas, eles têm uma bipolaridade. Hoje eles estão muito bem, amanhã poderá não estar. E a gente vê isso em Elias, vencendo os profetas num dia alegre, feliz, vitorioso, no dia seguinte fugindo. E Elias, ele fala assim: ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi assentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. 1 Reis 19:4. Elias, num dia é vitorioso, num dia parece que está se acovardando, está fugindo, está pedindo para si a morte. A gente vê também o profeta Jeremias, em algum momento, adorando a Deus, pregando a Deus com toda a alegria, com toda a avidez. Mas no outro dia Jeremias diz: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz, porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que meus dias se consumam na vergonha. Embora Jeremias fosse um pregador, ele está se sentindo falido, ele está se sentindo inoperante, ou seja, não há resultado da sua pregação. A gente vê Moisés pregando o evangelho, trabalhando com o povo, mas Moisés, ele fala para Deus: Deus, eu concebi esse povo? Eu dei a luz a eles? De onde eu tiraria carne para dar para todo esse povo? Portanto, contra mim é que eles choram dizendo: dá-nos carne para comer.
e é assim que faze comigo? Mata-me, eu te peço agora. Números 11, de 11 a 15. Ou seja, a gente vê Elias, a gente vê Jeremias, a gente vê Moisés, em algum momento feliz, vibrante, em outro momento como Jonas. O que o texto apresenta para nós? Diálogo franco. Jonas está com um diálogo franco com Deus. O que a gente percebe? Jeremias está com um diálogo franco. A gente percebe Elias, a gente percebe o próprio Moisés falando o que sente para Deus. Será que você tem tido um diálogo franco com Deus? Falando para Ele das suas reais necessidades, das suas reais angústias, medo, pavor, ou até mesmo ira. Jonas não é falso, ele é verdadeiro. Mas sabe, meus irmãos, o que a gente percebe aqui? A humanidade do ser humano, mesmo sendo regenerado. Esses profetas, esses homens que eu acabei de mencionar aqui, eles eram homens transformados, homens regenerados, mas homens que estão mostrando para Deus e para mim, para você, a sua fragilidade humana. Deus é poderoso. Deus, como Paulo fala, é um Deus grandioso, é um tesouro num vaso de barro. O tesouro é Deus dentro de nós, mas nós somos como um vaso de barro. E na verdade, Deus, ele conversa com Jonas. Jonas, ele se apresenta irado. O texto começa dizendo que Jonas desgostou-se tremendamente depois que ele pregou, e a cidade inteira ficou convertida, transformada, humilde, usando pano de saco na cinza, em jejum. Jonas fica irado, e Jonas então vai para o lado da cidade, no lugar alto, e ele fica lá no alto, mas ele faz uma oração para Deus, e ele diz: ó Senhor, não foi isso que eu disse ainda eu estando lá na minha terra? Foi por isso que eu fugi da tua presença, porque eu sabia que o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso. Como é bom saber que Deus é bondoso e é misericordioso para conosco também. Mas a pergunta de Deus para Jonas no capítulo 4 versículo 4 mas Jonas diz no versículo 3, Senhor, eu peço, Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Jonas está dizendo para Deus: Deus, eu prefiro que o Senhor tire a minha vida do que eu ver esse povo sendo salvo. Eu prefiro morrer do que eu ver isso. Mas Deus pergunta para Jonas numa versão diferente da minha que eu li, diz assim: disse o Senhor a Jonas, faz bem que assim te ires? Essa ira sua faz bem para você, Jonas? Sabe, quando nós dirigimos um carro, quem é motorista sabe disso, que nós usamos muito bem o retrovisor, porque a gente precisa olhar para trás. Sempre nós vamos olhar para trás do retrovisor, e é necessário. Mas nós olhamos muito mais para o para-brisa, porque a nossa atenção está voltada 90% para frente, e talvez 10% no retrovisor, olhando para trás, ver o que está acontecendo na nossa retaguarda atrás, ultrapassando, essa questão que nós como motoristas entendemos muito bem. O que isso significa? Jonas poderia olhar para trás sim, olhar para a história, mas ele não poderia deixar que os problemas, os sentimentos do passado pudesse atingir tanto ele, que ele poderia desejar morrer do que ver Deus salvando aquelas pessoas. Mas o que a palavra de Deus diz para nós? Será que nós não agimos como Jonas? A palavra de Deus diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Primeira carta de Pedro 2,9. Será que nós não temos deixado de fazer a obra do Senhor ou falar do amor de Deus para alguém, porque nós também estamos com ressentimentos? Será que os ressentimentos no nosso coração, as raivas ou a birra, não tira de nós a alegria e o privilégio de comunicar as verdades? Será que a raiva, o ressentimento não tira de nós a alegria de celebrar com o nosso irmão pelas vitórias que ele tem tido? Sabe, querido, a Bíblia diz que Deus muda a estratégia de trabalhar com Jonas. O que é a estratégia? Jonas faz uma casinha de madeira, colocou umas madeiras certamente, faz lá, coloca uns garranchos e ele fica embaixo. Só que aquilo lá não era o suficiente para proteger do sol. E Deus faz crescer uma plantinha, segundo algumas versões, uma aboboreira, que cresce rapidão, numa noite cresce, no outro dia ela já está com as folhas cobrindo aquele lugar que Jonas colocou. Jonas fica extremamente alegre, ele fica feliz, mas a alegria de Jonas dura pouco, porque na noite Deus permite que um verme vá lá e corrói a raiz da planta, e no dia seguinte, o que acontece? A planta seca. Deus muda a visão, o foco de Jonas. Talvez quando nós estamos muito focados numa coisa, com um problema muito sério, numa doença, num desemprego, numa situação complicada, o que acontece? Deus chama a atenção para a gente para outra coisa. E nós sabemos muito como isso acontece. O que acontece? Deus chama a atenção para Jonas daquela plantinha. Quando a planta seca, Jonas fica extremamente triste. Mas é interessante que o sol vem e bate na cabeça de Jonas. E talvez Jonas fosse careca, porque o sol, a Bíblia diz que vem sobre a sua cabeça. E olha só o que o versículo diz nessa versão. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Versículo 8. Gente, percebe a tamanha ira do coração desse profeta? Percebe a tamanha indignação do coração desse servo do Senhor? Jonas desmaia, ele está no sol. Será que Jonas não poderia estar lá embaixo na cidade, celebrando com o rei, celebrando com aqueles novos irmãos em Cristo, comendo da deliciosa comida, abraçando, ensinando aquele povo a cantar, numa festa sem precedente, sendo aclamado? Jonas podia estar sendo elogiado, aclamado, as pessoas tendo ele como um verdadeiro servo de Deus, mas Jonas está lá, com um sentimento de querer morrer para não ver. Será que isso era depressão ou era birra? Será que isso era depressão ou era ódio? Será que, sabe, meus irmãos, Jonas dá importância àquilo que não é importante para Deus. Jonas dá importância para uma planta. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós damos importância para aquilo que Deus não se importaria. Quantas vezes nós nos importamos com um dinheiro emprestado? Perdemos o dinheiro, perdemos um amigo, mas a Bíblia diz que nós temos que emprestar àqueles que nos pedem. Às vezes nós damos importância a uma Tupperware, brigamos por causa disso. Às vezes a gente briga por causa de futebol, a gente briga com as pessoas, fica de mal, perde a amizade, perde a comunhão por coisas insignificantes.
Nós brigamos por causa de palavras. Nós brigamos porque as pessoas não comentam no WhatsApp ou no Face aquilo que a gente publica. A gente briga. Sabe aqueles cristãos birrentos? Eu não gostei do sermão, eu não gostei do culto, eu vou sair do grupo. Eu vou sair do grupo e sai, por birra, porque simplesmente não tem a habilidade ou a paciência de conversar com o seu irmão, de entender e de saber que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Jesus não morreu por coisas. Às vezes você vai dar carona, pedir uma carona para uma pessoa, não vai dar carona porque está com os pés sujos, ou vai sujar o carro. Jesus não morreu por carro, Jesus não morreu por casa, Jesus não morreu por bens materiais. Tem pessoas que brigam com o outro por causa do cachorro, tem gente que dá mais importância ao cachorro, ao gato, aos animais domésticos, do que a pessoas. Sabe, meus irmãos, Jonas estava dando importância àquilo que não era importante. E Jesus então, e Deus termina essa palavra dizendo para Jonas: Jonas, você está com compaixão dessa planta? Que você não fez absolutamente nada por ela? Que num dia nasce, vive só 24 horas e ela já morre? E você está aí chorando por causa de uma planta? E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, com mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre uma mão direita e esquerda, e muitos animais. Jonas não estava preocupado com nenhuma vida humana, mas estava preocupado com uma vida vegetal. A história de Jonas, do texto bíblico, termina aqui dizendo assim, com uma pergunta: e eu não hei de ter compaixão de tantas vidas humanas e de animais? Ou seja, porque o desejo, a fala de Deus, se eles não obedecessem, é que ia ser destruída com fogo, né? Como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Mas, querido, por que será que esse texto termina com uma pergunta e nós não sabemos o final da história? O que acontece com Jonas? E Deus não dá continuidade, esse livro termina assim, porque a história não terminou. A história agora é minha e sua. Nós somos os Jonas chamados por Deus para continuar pregando às Nínives que estão aí necessitando de amor, graça e misericórdia. Sabe, meus irmãos, a história não acaba para nós. Agora a história não acabou para nós, agora é a nossa vez. Não podemos deixar que os sentimentos do passado atrapalhem o nosso presente, nem o nosso futuro, e nem compromete a salvação de pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Você sabe que muitos pais, muitos professores, muitos chefes hoje, muitas esposas, muitos esposos hoje, castigam aqueles que estão à sua disposição. Sabe por quê? Porque foram castigados, porque sofreram, porque foram oprimidos, e agora, ao invés de ser uma pessoa cheia de compaixão, é um opressor. E é como disse uma irmã, disse para mim uma vez: eu não quero ajuda de Deus para fazer o que eu pretendo fazer, a vingança que eu pretendo fazer. E uma outra pessoa me disse, em um outro momento, claro que era momento de fúria, e essas pessoas, depois de uma conversa, elas mudaram a maneira de pensar, mas essa foi a fala tônica que ficou forte. A pessoa disse assim: eu me recuso a ir para o mesmo céu que ela. Sabe o que é isso, querido? Vingança, ressentimento. Que possamos
pregar o Evangelho com a vida, com a nossa voz, com as nossas experiências, com um coração sincero diante de Deus. É claro que, segundo um grande pensador, diz que quando nós vamos falar uma vez para a pessoa de Jesus, nós devemos já ter falado pelo menos 10 vezes dela para Deus, né? Para Jesus em oração. Mas Deus, devemos ter um coração sincero diante de Deus, mas desejoso, desejando a salvação dos perdidos, dos que não gostam de nós e de quem nós também não gostamos. A história continua. Deus está à procura de pessoas imperfeitas, mas que dizem com o coração cheio de dor, talvez causado por os problemas que aconteceram na caminhada, como das pessoas que nós mencionamos, Moisés, Elias, Jeremias e o próprio Jonas. Tem uma história de que tem as suas razões, mas quando nós olhamos para Deus, a gente vê que o amor de Deus é tão grande, né? Ele é misericordioso também para conosco. Então Deus está à procura de pessoas imperfeitas, mas com o coração aberto, que dizem para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Quero fazer a diferença para a glória do teu nome. Amém. Que assim seja comigo e com você, nessa caminhada cristã, até o Senhor nos chamar. Deus querido, no nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento onde compartilhamos a tua palavra. Vimos um pregador, que a pregação foi tão eficiente, onde uma cidade inteira se converte, mas ao contrário dele ficar alegre e vibrante, ele fica irado. E a gente percebe, ó Deus, que às vezes isso acontece com a gente, porque os problemas do passado, os ressentimentos, nos tiram, ó Deus, o privilégio de viver um presente abençoador. Senhor, eu creio que quem ouviu essa mensagem entendeu e de alguma forma o Senhor falou ao coração. Permita que a gente possa ter uma vida, ó Deus, ao teu lado, de tal maneira que o Senhor possa nos usar para abençoar a vida de outros. E esse abençoar seja levar as pessoas a entender o teu amor e a se converter dos seus maus caminhos, assim como os ninivitas fizeram. Deus, obrigado pelo teu cuidado. Nós estamos vivendo um momento de insegurança, de incertezas, de pandemia mundial. Queremos pedir que o Senhor venha intervir com a tua mão de poder, nos livrando dessa enfermidade, e que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão passando por momentos de dificuldades, aquelas famílias que estão enlutadas, aqueles que estão em quarentena, em tratamento. Colocamos, ó Deus, a vida dos profissionais, ó Deus, da medicina, cuida deles, ajuda eles a fazer o melhor em prol, ó Deus, daqueles que tanto necessitam, e que a classe científica também possa descobrir, Senhor, uma medicação que possa ajudar a amenizar, ó Deus, a dor daqueles que sofrem e a eliminar esse vírus. E o Senhor é aquele que pode fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E é ao Senhor que nós entregamos toda a nossa preocupação, e sabendo de que o Senhor sempre tem o melhor para nós. E não nos deixe, Pai, a ocupar o nosso tempo ou ficar preocupados com aquilo que não tem importância, mas com aquilo que é importante para o Senhor. E o que é importante para o Senhor certamente são as vidas.
Nós oramos pedindo que o Senhor nos dá uma semana abençoada e que as nossas atitudes sejam abençoadoras para a glória do Teu nome. Que o amor do Senhor, que é tão grande, que a graça salvadora de Jesus e que as consolações do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo, hoje e para sempre. Amém. Salmos 89, versículo 3, diz assim: o teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita. E o versículo 15 diz também: como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Convido você a aclamar ao nosso Senhor toda a glória e honra que merece a Ele.